trazendo um caso prático, são inúmeros que a gente pode levantar. Não é fácil a missão dos pais, por isso também acho que tem que pensar bem antes de querer ter filho também nesse sentido. É um desafio geral. Por exemplo, o adolescente começa a namorar, e aí quer trazer o namorado em casa. Aí fica aquele clima, deixa essa porta aberta do quarto, ou não quero que vá para o quarto, ou pode meu namorado ou namorada dormir aqui, pai não, mas aí vai dormir escondido na rua, vai falar que vai na casa de uma amiga, aqueles truques todos. Então, como que o pai faz numa situação como essa, né, para aceitar o relacionamento de um adolescente, saber o limite de estar sendo muito permissivo ou não, ou de estar... aquela história também, melhor que aconteça aqui dentro de casa, sob o nosso olhar, que comece a beber álcool aqui, que seja. Exatamente. Tem um capítulo do livro que é justamente a adolescência, ela deveria começar no gestar. Porque quando a gente, né, nós vamos falar, o casal, ele opta por uma gravidez, tem sempre o lance de expectativa. Expectativa é sempre um saco. E tem uma parte aqui do capítulo que você fala sobre idealizações, né? Exatamente. Você fala, meu filho vai nascer, ele vai ser um professor de matemática, vai ser super simpático. Exatamente. É comum, né? Na gestação ter isso. Essas idealizações, elas, além dessa questão do que esperar para o meu filho, elas são até idealizações bem físicas, né? É uma questão do quarto, qual que vai ser o quarto e tudo, como que vai funcionar. Hoje a gente tem plano de parto, né? Toda a questão... Porque aí tem a festinha do primeiro aninho, que a mãe, principalmente, já começa a pensar quando for pra escola, ai meu Deus do céu, vai cair os dentinhos e tudo. E a gente tem que pensar quando estiver na faculdade, qual que vai ser a reserva. Eles pulam a adolescência. E não conta. É muito difícil ter um casal que fica, tipo assim, durante a gestação, pensa que aquela criança vai ser um adolescente. Ou ele considera ele na fase da infância, ou considera ele na fase adulta, igual eu citei aqui nessa questão de faculdade, um casamento. A adolescência, eles pulam, deletam. E deletam tanto que ela está por vir, quanto a que nós passamos. Né? Tem uma coisa também de projeção, né? O meu filho vai ter a minha profissão, vai torcer pelo meu time. Seu pai deve ser cruzeirense, não é? Não? Soube que é sério, porque realmente tem isso. Eu me lembro da importância do seu time, do seu filho torcer pro seu time, como aquilo vira uma espécie verdade, de uma... Né? Existe uma espécie quanto de... mais radical, mais fanático, né? E hoje o meu é muito mais fanático que eu. Mas ele foi pro seu time? Todo palmeirense, fanático. Se ele falasse, pai, você é corintiano, desculpa, como que ia ser? Você ia falar, que é isso? Exatamente. Existe essa coisa de você... sei lá, às vezes você projeta demais, você começa a falar, isso vai ser a minha profissão, você vai ser o que eu, vai se vestir como eu. Sim. E realmente deve ser duro para os dois, né? Para a própria pessoa que não está percebendo que Exatamente. É porque nesse cenário a pessoa esquece até que existe o outro, né? Que existe o outro, o que está sempre ser, ali né? Separado, eu me realizando, porque eu sempre quis que meu filho fosse isso. Então tem toda essa questão. Mas dentro do que a gente está falando do gestar, com relação à questão que você levantou, quando os pais eles estão preparados para a adolescência, eu gostaria que, por exemplo, o livro Pai de Crianças lessem para ter uma visão diferente lá da adolescência, sabe? Porque o filho, ele não chega adolescente, existe um construto, existe um passo a passo, entende? Como eu falei, conversar sobre... A infância está construindo essa adolescência. Exatamente. Então, qual que é a visão da família com relação a um namoro? Vamos conversar com essa criança? Embora criança não namora, mas, sabe? Às vezes se tá... Preparar a tempo, não quando a situação já Exatamente, exatamente, porque ele não chegou ali, né? Então, é um casal. O que a gente pensa? Um namoro na adolescência a partir de que idade? Porque existe cada contexto. Eu já vi casos de pessoas nessa questão de não, prefiro que namora dentro da minha casa, que teve uma gravidez com a menina aos 13 anos. E quantas meninas brasileiras não engravidam adolescente? É um problema sério do país. Exatamente.